Que alegria ter você aqui conosco. Igreja Trinity nasceu para ser um movimento, uma bênção de Deus para muita gente. O nosso interesse não é juntar gente num espaço só, mas é convidar você a aprender, a crescer, a se desenvolver e ao mesmo tempo também a se comunicar conosco. E trinity.tv.br você tem a possibilidade de interagir, de bater papo com seus amigos, convidar seus amigos a um lugar de encontro. E trinity.tv.br. Eu vou chamar o Songs of Trinity para que a gente possa adorar a Deus juntos. Vamos lá. Busquei meu refúgio em Ti, Senhor. Por Tua justiça me salvou. Que sejas a minha proteção. Tu és minha rocha, salvação, minha esperança. Não cessarei de transbordar do Teu louvor, Senhor, Rei da eternidade, dono do meu ser. Nunca me abandonarás, comigo para sempre estarás. Rei da eternidade, tens o meu viver, sempre me sustentarás, para todo sempre Tu serás. Quem se compara a Ti, ó Deus? Quem pode impedir o Teu agir? Minha confiança, não cessarei de transbordar do Teu louvor, Senhor, Rei da eternidade, dono do meu ser. Nunca me abandonarás, comigo para sempre estarás. Rei da eternidade, tens o meu viver, sempre me sustentarás, para todos sempre Tu serás. O Rei da eternidade, dono do meu ser. Nunca me abandonarás, comigo para sempre estarás. Rei da eternidade, tens o meu viver, sempre me sustentarás, para todos sempre Tu serás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso coração possa se encher de alegria todos os dias e lembrar que o nosso Redentor vive, Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele nos deu a oportunidade de ter uma nova história. É por causa de Jesus.
Ele é bom. E que isso seja um hábito diário das nossas vidas de gratidão, da gente poder todo dia ali lembrar que Jesus Cristo é o Senhor e abrir a nossa boca, né? E adorar o Senhor Jesus Cristo. Louve a Deus, louve a Deus. Agora onde você estiver, louve o Senhor. Em nome de Jesus. O pecado separou criatura e criador. Parecia ser o fim, mas grande é teu amor por mim. Um menino nos nasceu, sendo homem como eu, mas viveu e não pecou. Ele é Jesus, Filho de Deus, poderoso Deus de salvação. Não há outro igual a ti, Senhor. Nada se compara ao teu amor. Só o Senhor é bom e reina. O seu sangue derramou, em silêncio suportou. A cruz não pôde segurar, ressuscitou e vivo está. Poderoso Deus de salvação, não há outro igual a ti, Senhor. Nada se compara ao teu amor. Só o Senhor é bom e reina. Cristo em breve voltará e virá pra me levar pra um lugar que não tem fim, pois grande é o teu amor por mim. Cristo em breve voltará e virá pra me levar pra um lugar que não tem fim, pois grande é teu amor por mim. Glória e honra só a ti, Senhor. Tu és santo e digno de louvor. Nada se compara ao teu amor. Só o Senhor é bom e reina. Glória e honra só a ti, Senhor. Tu és santo e digno de louvor.
o dia mau a mim chegar, eu nada temerei, em ti confiarei, pois só tu és o meu pastor, que me conduz em teu amor. Louvarei meu Rei, Jesus, o Salvador. Louvarei meu Rei, Jesus, Senhor. Se pelo vale eu passar, não temerei, comigo estar. Se o dia mau a mim chegar, eu nada temerei, em ti confiarei, pois só tu és o meu pastor, que me conduz em teu amor. Louvarei meu Rei, Jesus, o Salvador. Louvarei meu Rei, Jesus, Bendito seja Deus que me deu a vitória e do vale me resgatou. Com o teu poder reescreveu minha história. Pra tua glória hoje salvo eu sou. Bendito seja Deus que me deu a vitória e do vale me resgatou. Com o teu poder reescreveu minha história. Pra tua glória hoje salvo eu sou. Bendito seja Deus que me deu a vitória e do vale me resgatou. Com o teu poder reescreveu minha história. Pra tua glória hoje salvo eu sou. Bendito seja Deus que me deu a vitória e do vale me resgatou. Com o teu poder reescreveu minha história. Pra tua glória hoje salvo eu sou. Louvarei meu Rei, Jesus, o Salvador. Eu louvarei meu Rei, Jesus, Senhor. Continuando a falar sobre família cristã, princípios fundamentais e práticos
para uma família funcional. Já falamos sobre a origem da família, lá no Gênesis, a origem da família. E hoje eu quero falar com você sobre algo extremamente lindo que a gente encontra dentro da teologia bíblica. O que é teologia bíblica? Teologia bíblica é parte da teologia da exegese, né, e dos estudos mais profundos das Escrituras, mas baseado nas alianças de Deus e na compreensão que o texto dá para a gente. Então não é uma teologia simplesmente que eu vou partir da filosofia ou eu vou partir da psicologia e trazer isso para dentro da Bíblia. Não, eu vou partir do texto e compreender dentro das alianças de Deus, o estabelecido por Deus. Existem muitas alianças, desde o Gênesis até a nova aliança com Cristo, existem várias alianças, né? Mas hoje eu quero falar sobre os mandatos divinos, os mandatos de Deus. O que são mandatos? São comissões, são uma missão, né, que Deus deu aos seres humanos. E nós temos 3 mandatos. E eu quero pedir muito a sua atenção, porque durante a conversa a respeito desses 3 mandatos, muito detalhe vai aparecer no seu coração. Fique atento, né? Ouça o que Deus tem para você de uma forma bem estabelecida. Em Gênesis capítulo 2, verso 24, diz assim: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Eu juntei 2 textos, em Gênesis capítulo 2 e Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Olha que interessante isso daqui. O que esse texto está falando? Está falando de família. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher e serão os dois uma só carne. Essa é a ordem de Deus. O estabelecido para que um fundamento sustente essa casa. Tá certo? Quando eu vou fazer uma construção, eu tenho que fazer uma fundação. Eu tenho que colocar algo embaixo. Ninguém vê. Você não olha para uma casa e fala: nossa, que fundação bonita. Você não vê isso, a não ser no momento da construção. Fora disso, você tampa tudo aquilo e edifica uma casa, um edifício, né? Mas você não vê aquela fundação, aquela imensidão de concreto que tem embaixo daquele prédio. Mas é assim a nossa vida também. Eu preciso ter uma fundação, eu preciso ter uma base, eu preciso ter fundamentos, colunas bem estabelecidas. E essas colunas aonde a gente obtém? Nas Escrituras Sagradas. Então, quando Deus diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, essa é a ordem. Qual é a ordem? A ordem é a sequência. Número 1, deixa o homem pai e mãe. Precisa deixar o papai e a mamãe, tá certo? É preciso maturidade, é preciso independência financeira, é preciso independência emocional para poder sair de casa. Então, quando que a gente deve casar? Quando a gente tem essas coisas. Quando não se tem um coração que absorve a compreensão do que significa deixar o pai e mãe, né? Fica difícil. É por isso que a gente tem muitos casamentos em que tanto o homem quanto a mulher são absolutamente dependentes dos seus pais. E quando eles são dependentes de seus pais, eles vivem uma vida absolutamente fora dos parâmetros divinos. Por quê? Porque eles não conseguem se estabelecer como casal. Não tem maturidade, né? Não vai ter crescimento nisso daqui. Então, primeiro, é preciso deixar o papai e a mamãe. Segundo, unir-se. A Bíblia, a palavra hebraica para unir aqui é colar, juntar, fundir. Se eu fundir 2 peças, né, ou se eu colar 2 peças, na hora que eu quero descolar, eu vou quebrar essa peça, eu vou desfazer essa cola, mas eu vou deixar um pedaço em cada peça, em cada parte. É isso que acontece com o divórcio, é isso que acontece com essas separações todas. As pessoas levam para o resto da vida um pedaço daquele relacionamento disfuncional, aquele relacionamento mal feito. Então, da mesma maneira, eu preciso compreender que primeiro eu deixo o papai e a mamãe, depois eu tenho que compreender o compromisso, os votos. Por isso que a gente faz uma cerimônia de casamento. A cerimônia de casamento proclama diante de Deus e diante dos homens que aqueles votos vão ser obedecidos. Mas como hoje as pessoas falam e não obedecem aquilo que falam, isso é um problema grave.
É por isso que muitos casamentos não dão certo. Por quê? Porque o cara diz lá, ou a mulher diz, né, eu vou te amar para sempre. Às vezes eles fazem um voto escrito definido ou um voto que eles tiraram do coração, porque você é a razão da minha existência, eu não vou viver sem você, eu vou amar você em todas as situações, na saúde, na doença, na riqueza, nas dificuldades financeiras, na enfermidade. Em qualquer momento eu vou amar você, estarei com você. No primeiro problema, as pessoas simplesmente desaparecem. Por quê? Porque não compreenderam o que a Bíblia ensina a respeito de casamento. Primeiro deixa o papai e a mamãe e se une. Esse se unir é um compromisso, é um voto, faz parte da aliança. Casamento é uma aliança entre um homem e uma mulher. Aliança. E aliança tem bênçãos e maldições. Tipo, se você permanecer nessa aliança, você tem todas as bênçãos. Mas se você quebrar essa aliança, você traz maldição para você. Então a gente tem que lutar para que as pessoas compreendam isso antes de se casarem. Né? Ah, mas não tem mais jeito, então depois... Isso é um outro assunto para um outro momento, tá bom? Questão de divórcio, novo casamento, é outra questão. O que eu estou falando é dos princípios fundamentais da origem do casamento. Tá? Então, quando a Bíblia fala sobre isso, a formação da família, nós chamamos isso de mandato social. Mandato social é o relacionamento da família. É o relacionamento que nasce por obra de Deus. Quem inventou o casamento foi Deus. Quem inventou o homem e a mulher foi Deus. Quem inventou essa questão chamada família e os seus relacionamentos foi Deus. Então, o que o mandato social estabelece? O mandato social estabelece uma necessidade que o homem tem de constituir família e sociedade para cumprir a ordem original de Deus dada à raça humana. Então, família, né, ela gera sociedade, não o contrário. A sociedade é formada de famílias. A igreja é formada por famílias. Mas a menor célula deste relacionamento chama-se família. É o casamento. Okay? Então, o que é um mandato social? Mandato social é a importância de um relacionamento em família, a formação de família e a formação da sociedade. Os seres humanos têm essa necessidade e precisam disso para constituírem uma sociedade abençoada. Então, onde que eu tenho uma sociedade abençoada? Com famílias equilibradas, famílias abençoadas. Quando eu tenho famílias desestruturadas, eu tenho uma sociedade que se desestrutura. Tá certo? Então eu tenho, por exemplo, o marido não é marido, quer dizer, não estabelece, diante do casamento do casal, ele não estabelece as suas funções com responsabilidade, muitas vezes é infantil, a mulher acaba assumindo, porque quando a mulher ela é mais forte do que o homem murcha, igual maracujá, igual uma folhinha seca, tá certo? Ele murcha, características de personalidade. E é por isso que você tem muito casamento em que a mulher é a chefe da casa. Só que a mulher, ela está saindo de uma função espiritual que Deus lhe deu, que é a função de estar em apoio ao marido. Por quê? Porque é o homem que presta contas a Cristo pelo casamento. Todos nós prestamos contas a Cristo como vida cristã, mas não no casamento. No casamento, a ordem é, assim como o Pai, Deus Todo-Poderoso, tem autoridade sobre o filho tem autoridade sobre o homem tem autoridade sobre a mulher. Homem e mulher são iguais perante Deus, assim como o pai e o filho são iguais. Então, o que é essa autoridade? São funções distintas. Quando essas funções não são bem estabelecidas, bem vividas, a sociedade sofre. E aí você tem filhos desestruturados, filhos que vivem num agrupamento familiar doente, e é isso que acaba acontecendo. Né? Se você assistir, por exemplo, agora tem programas que você pode assistir de juízes falando com pessoas, ou a possibilidade, né, que eles estão buscando a justiça para tentarem resolver algum conflito, alguma coisa, você vai ver a quantidade de problemas assim impensáveis que as famílias acabam absorvendo por conta da destruição dos princípios fundamentais da família. Quando esses princípios fundamentais são destruídos, são desestabilizados, isso gera na sociedade uma sociedade absolutamente desestabilizada e não funcional. Então, o primeiro mandato é o mandato
social. O segundo mandato é um mandato que é chamado de mandato cultural ou vice-regência. Você vai entender daqui a pouco por quê. Gênesis 1:28 diz assim, e 2:15. 1:28 e 2:15. E Deus os abençoou e lhes disse, falando do casal, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então veja, Deus abençoou a toda a criação, mas quando chegou na hora do homem, Deus deu ao homem a vice-regência. O que é a vice-regência? Quem é o regente? Deus. Agora, o homem recebeu essa direção, esta cooperação ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, para o domínio, a administração de todas as coisas criadas. Então diz, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E o Senhor colocou o homem, né, lá em Gênesis 2:15 diz, o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Guardar, cultivar, trabalhar essa terra, cuidar dessa terra. Então o homem é um vice-regente, né? O ser humano é um vice-regente. Agora, como que isso se estabelece? Esse mandato cultural. O homem é chamado para santificar e colocar cada esfera de sua vida, sua educação, seus recursos, nas mãos de Cristo. E feito isso, saber administrar cada área já mencionada para a glória de Deus. Então, a grande questão é a seguinte: governos é um mandato cultural de Deus que esses governos se estabeleçam e administrem aquilo que precisa ser administrado para a glória de Deus. As artes, a mesma coisa. A ecologia, a justiça social, trabalho, ciências, todas essas áreas e muito mais precisam estar submetidas para a glória de Deus. Então aqui tem uma questão muito legal. Tem gente que acha que para servir a Deus precisa trabalhar na igreja. Não, você precisa ser um cristão, uma cristã no mundo para a glória de Deus. Você trabalha com ciências, faça isso para a glória de Deus. Você trabalha com ferragens, faça isso para a glória de Deus. Você trabalha com comércio, do que seja, faça isso para a glória de Deus. Você trabalha com educação, faça isso para a glória de Deus. Olha como o mundo mudaria se todos nós tivéssemos a consciência de que esse mandato cultural estabelece o meu relacionamento com a sociedade e com a cultura e com as artes e com o próprio trabalho em si, o profissionalismo, de uma forma a submeter o que eu faço para a glória de Deus. Então, o que é o mandato cultural? O mandato cultural me leva a enxergar o mundo como um lugar onde Deus precisa ser glorificado. E qualquer coisa que eu for fazer, eu quero fazer para a glória de Deus. O que acontece na prática? As pessoas vão para a igreja, estabelecem um relacionamento com Deus bonitinho e dizem que elas são cristãs, etc. Elas saem da igreja, ou saem do culto, ou saem daquele relacionamento e vão para o trabalho, vão para o dia a dia. E aí elas mentem, elas enganam, elas vendem sem estabelecimento de regras e de impostos, etc. Elas mentem para o cliente, elas mentem para o fornecedor e assim por diante. Quer dizer, a estrutura social ela está doente por conta de pessoas que não compreenderam que Deus estabeleceu para cada um de nós um mandato cultural, uma vice-regência, para sermos nesta terra bênçãos para as várias áreas da sociedade que não é onde a gente vive, é onde a gente trabalha. Né? Da onde você ganha o seu sustento? Do seu trabalho. Né? Eu trabalho como coach, eu sou um coach executivo, eu trabalho muitas vezes aconselhando, muitas vezes levando pessoas a um crescimento naquilo que elas estabelecem como desenvolvimento pessoal e profissional, e sou pastor também, desenvolvo isso através de aconselhamentos, através da ministração, isso daqui é a minha vocação está aqui,
né? Então, tudo que eu fizer, seja aqui, falando com você, ou seja, como um coach executivo, trabalhando com empresas, etc., eu preciso ser a mesma pessoa servindo a Jesus Cristo e fazendo tudo para a glória de Deus. Deu para entender? Então, como é que uma família pode ser uma família funcional, uma família equilibrada e saudável? Quando os membros da família compreendem que elas têm o mandato social, que é o relacionamento em família, e o mandato cultural, que é o relacionamento com as coisas criadas e com o estabelecido de Deus. Eu sou, na terra, um vice-regente das coisas do Senhor. Eu sou um mordomo das coisas criadas e eu preciso desenvolver essa cultura toda para a glória de Deus. Terceiro mandato é chamado de mandato espiritual. Em Gênesis 2, de 1 a 3, diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, o dia 7º, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Ok, é o chamado 7º dia. Tem gente que briga por causa do 7º dia, faz isso, faz aquilo, mas eu quero explicar para você um pouquinho como que esse 7º dia ele deve ser compreendido à luz dos mandatos de Deus. À luz dos mandatos de Deus, o 7º dia é um dia que nos leva a termos relacionamento com o Criador. Relacionamento com o Criador. Então Deus, quando diz Deus trabalhou e depois descansou, né, é muito difícil você pensar que o Criador Todo-Poderoso, o Senhor Todo-Poderoso, precisa descansar. Na verdade, o que ele estabeleceu foi que 6 dias são dias de trabalho. Dias em que eu vivo o mandato social, eu vivo o mandato cultural, tá certo? 6 dias eu desenvolvo a minha vida na face da terra. Mas um dia, que é o 7º dia desses, né, eu devo a Deus. Então veja que o texto bíblico diz: e abençoou o dia 7º e o santificou. Todos os dias foram dias abençoados, mas o dia 7º ele santifica. Ele estabelece que é o dia do Senhor, é o dia para Deus, é um dia em que eu vou colocar a minha vida no altar do Senhor, é um relacionamento espiritual. É extremamente importante. E outra coisa, as famílias precisam compreender isso. Nos dias que nós estamos vivendo, né, e principalmente com essa pandemia, tudo quebrou um pouco na cabeça das pessoas essa coisa de um dia para Deus. Né? Por quê? Porque todo mundo tem que trabalhar e aí começa a ter dificuldade financeira e começa a trabalhar e trabalha 7 dias por semana. Não, um dia pertence a Deus. Não é um dia para mim, é um dia para Deus. É um dia de reflexões espirituais, é um dia para o Senhor. Mas, mais importante do que o dia, é o sentido do dia, é o significado desse dia. O significado do 7º dia é um dia de relacionamento com Deus, mas não é um dia de 24 horas, gente. É o meu relacionamento com Deus, porque senão eu vou pensar que durante 6 dias eu não tenho relacionamento com Deus, só vou ter no 7º. Não, 7 dias são dias de relacionamento com Deus, mas um dia me lembra isso. Que eu preciso ter um relacionamento vertical, um relacionamento com o Senhor. Porque o relacionamento social é um relacionamento familiar. O relacionamento cultural é um relacionamento com a sociedade. Eles são horizontais. Mas o relacionamento com Deus é um relacionamento vertical, é um relacionamento para Deus. A minha vida com Deus. Então eu vou ter o meu relacionamento, o meu mandato social, o cumprimento do meu mandato social, que é o mandato da família, em obediência ao Senhor, para a glória de Deus, o mandato cultural em obediência ao Senhor, para a glória de Deus, e o mandato espiritual me lembra que a minha vida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu sou do Senhor e vivo para Deus. E aí ele estabeleceu que um dia é um dia que não se deve trabalhar, que acaba sendo também um dia de descanso para nós, um dia importante para nós. Deixa eu contar uma coisa para você, não sei se você sabe, em 1793, durante a Revolução Francesa, foi estabelecida uma semana com 10 dias. O que a Revolução Francesa, dentre outras coisas, a Revolução Francesa era contrária à igreja, era contrária à religião cristã.
Então, tudo aquilo que cheirasse espiritualidade deveria ser destruído. Então, eles estabeleceram uma semana de 10 dias, não é? Como forma de romper com os princípios religiosos, porque os princípios estabeleciam 6 dias trabalha, 7º dia de descanso. Tanto é que o domingo não era dia de trabalhar, não era dia de ter nada aberto. Né? A pandemia parece estar lembrando a gente disso, né? Que domingo tem que é um dia de descanso, é um dia para o Senhor, é um dia em que a gente vai ter outras coisas que a gente deve fazer. Prepare-se em 6 dias para que o 7º seja bem vivido. Né? E o que aconteceu com a Revolução Francesa? Isso durou apenas 12 anos, porque quebrou a estrutura social, quebrou a vida das pessoas, trouxe doença para as pessoas. Existe até um calendário, um relógio, né, que eu encontrei uma figura e que mostra 10 dias. Então tudo era em 10. 10 dias, 10 horas, era tudo em 10. Né? Como se fosse uma coisa maravilhosa, os caras eram muito espertos, muito inteligentes. Mas isso não durou. Não durou, porque ninguém aguenta isso. Porque Deus estabeleceu, olha, 6 dias você trabalha, 1 você descansa. Mas esse descanso deve ser um descanso, vamos dizer, intencionalmente vivido para a glória de Deus. Quando a gente faz isso, a gente vive uma vida muito melhor. Então, o que a gente tira desses 3 mandatos? É que obedecer a Deus é a minha missão de vida. E que quando eu vou nas Escrituras e descubro o que Deus tem para mim, eu vou viver muito melhor e a minha família vai ser mais feliz. Vamos orar? Pai, livra-nos, ó Deus, de acharmos que podemos mudar as coisas estabelecidas pelo Senhor, porque achamos que são mais lógicas ou racionais. Quem é o homem, quem é a mulher, Senhor, para pensar nisso? Nós não devemos fazer isso. Eu te peço perdão quando nós quebramos princípios estabelecidos pelo Senhor. Que o teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Fique sempre conosco e trinity.tv.br, um lugar de encontro com Deus e com os seus amigos. Deus te abençoe. Eu nada temerei.